Como é que vocês estão hoje? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Iniciando hoje o capítulo 4, os domínios morfoclimáticos. E o primeiro passo é vocês entenderem o que é um domínio morfoclimático, quais são as suas principais características. Quando você olha uma paisagem como essa que vocês estão vendo, a primeira coisa que vocês olham, vocês precisam analisar a paisagem como um todo, né? Você fala, pô, peraí, tem uma vegetação aqui atrás, tem um rio, tem uma vaca, tem uma ocupação humana, o que isso representa? Primeiro passo é você analisar um todo. Como assim, professor? Exemplo, quando você olha atrás, você vê coqueiros. Você fala, cara, qual o tipo de vegetação que nós temos que se tem coqueiros? Você fala, cara, mata dos cocais. Você percebe que há uma ocupação humana na beira do rio. Você consegue perceber também, por exemplo, em que o rio ele está raso, ele está com pouca água. Ou seja, significa que esse rio está no período da estiagem. O que é período da estiagem? Período que chove pouco numa região. Consequentemente, menos água. Como é que eu posso saber que se chove pouco numa região? É só você também olhar para o animal, né? Quando você olha para a vaca, você percebe que ela está bem magra, ou seja, ela tem pouco alimento. Se ela tem pouco alimento, é porque a região que ela se encontra está no período de seca. Então, todas essas características, né? Que é a junção do clima, a junção do relevo e a junção da fauna e da flora, nós chamamos isso de domínio morfoclimático. A junção desses três elementos, variando no Brasil, faz com que nós tenhamos no Brasil 6 domínios morfoclimáticos com características completamente diferentes. Só para você ter ideia, essa foto é no Maranhão. Quando você vai um pouco mais para baixo, você tem, por exemplo, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que inclusive é próximo a Santo Amaro. E você percebe que a característica já é bem diferente. Ali você já tinha a Mata dos Cocais, aqui já é uma área de dunas, você já vê água acumulada. Então, há toda essa diferença de características. E essas diferenças de características, dando um domínio morfoclimático, é que nós vamos estudar agora nesse capítulo, tá? Primeiro passo, quando você olha Rio de Janeiro, para vocês que já foram no Rio de Janeiro, tem uma característica muito específica dela, diferente, por exemplo, de Salvador, a região que a gente mora, eles têm muitos morros, inúmeros morros. Era tanto que vocês conhecem mais os morros, são as famosas favelas do Rio de Janeiro. E você para e pensa, mas por que ela tem tanto morro e nós não temos tanto morro? Porque o domínio morfoclimático característico daquela região é justamente o domínio de mares e morros. Então, o Aziz Absaber, que é um geógrafo brasileiro, apesar do nome, né? Aziz Absaber, o cara tem um nome árabe, mas ele é brasileiro. Através de pesquisas e muito tempo de pesquisa, ele chegou à conclusão que existem elementos bem definidos. E para que você saiba o domínio morfoclimático de cada região, você precisa estudar esses elementos. Quais são esses elementos? O primeiro, o climático. O que é o climático? O próprio nome diz, o clima da região. Nós já estudamos o clima equatorial, o clima tropical, o subtropical, o semiárido. Esse é o clima de cada região. O outro é o geomorfológico. O que é o geomorfológico? É a formação do relevo, é a forma do relevo. Se o relevo, por exemplo, é um planalto, se o relevo é uma planície, se o relevo é uma depressão, isso causa características. Por exemplo, vocês sabem, se você está no relevo mais alto, a região ela vai ser mais fria do que a outra. Tá? Pedológico. O que é pedológico? Tem a ver com o solo de cada região. Certo? Quais são as características do solo? Quais são os nutrientes do solo? Por exemplo, vocês vão aprender no domínio da Caatinga, é um solo muito rico em minerais, porém é desidratado, é sem água. Isso faz com que a vegetação mude diferente. Por exemplo, o solo amazônico é um solo que tem pouco nutriente, mas tem muita matéria orgânica na sua superfície. Por causa disso, você tem lá a floresta. A hidrografia, a água da região, e os fitogeográficos são a vegetação como um todo. Lembrando que essas cinco características, ela faz com que exista o domínio morfoclimático, o junto dessas 5. Uma modificação de uma ou uma modificação de outra, você já gera outro domínio morfoclimático completamente diferente, tá? E aí nós temos os 6 domínios morfoclimáticos: Amazônia, o Cerrado, mares de morro, a caatingas, araucárias e as pradarias. E as características, né? O Amazônia corresponde à área de floresta equatorial, o Cerrado, todas as chapadas tropicais do Cerrado, mares de morro, quando ele fala mamelonares, é justamente essa ideia, tá? Só para você ter ideia, como vocês terão noção, a gente vem aqui, mares de morros.
E isso aqui, ó, tá vendo? Isso é o mar de morro. A gente chama de mares de morro. Esse relevo completamente acidentado em forma. Você vai encontrar em São Paulo, você encontra no Rio de Janeiro, você encontra em Belo Horizonte. São características bem marcantes, tá? E é claro que existe aquela região que nós chamamos de faixa de transição. O que é faixa de transição? Aquele bioma ou aquele local que fica entre dois biomas. Pô, por exemplo, cara, vocês estão lá no filme, vocês estão assistindo o filme, o cara tá andando no deserto, brabo, e daqui a pouco ele tá na floresta linda e maravilhosa. Isso na vida real, obviamente, ela não acontece. O que acontece na vida real? Você vai ter uma área entre esses dois biomas, o que nós chamamos de faixa de transição. Qual a principal característica da faixa de transição? É possuir a característica dos dois biomas. Exemplo, se você está entre o Cerrado e a Mata Atlântica, só para você dar um exemplo, a faixa de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, qual a característica? Vai possuir tanto a característica do Cerrado quanto a característica da Mata Atlântica, certo? E aí nós temos um perfilzinho básico de Assis Absáver, tá? Renomado geógrafo brasileiro, de 1924 a 2012, ou seja, morreu em 2012. Essas questões vocês irão fazer posteriormente. E aqui nós temos uma ideia do mapa, né? As localizações dos fitogeográficos brasileiros, certo? A Amazônia em azul, o Cerrado, esse meio mostarda, mares e morro verde. A Caatinga, né, bem característica do sertão. A Araucária, bem aqui abaixo no sul, junto com as pradarias. E esse amarelo, como vocês podem perceber, é justamente as faixas de transição, né? Você acaba percebendo que entre um bioma ou outro, você vai ter a faixa de transição, tá? E aí vamos às características de cada um deles. O primeiro, o domínio amazônico, tá? Qual a principal característica? Fica na região da Amazônia. É um dos domínios maiores, certo? E se estende também por regiões vizinhas. Lembrando que a Amazônia ela não existe somente no Brasil, né? A Bolívia tem a Amazônia, a Venezuela tem a Amazônia, as Guianas têm a Amazônia. Não é típica somente da gente. O clima é bem característico. Vocês conhecem, estudaram logo anteriormente. É o famoso clima equatorial, desculpa, o clima equatorial. Lembra que nós estudamos o climograma, que é esse mapinha. O que esse climograma diz, tá? O que esse climograma informa? É justamente a realidade do local. Repare que aqui embaixo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, isso aqui são os meses do ano. Essas linhas são as chuvas. Você repara que chove o ano inteiro, ou seja, é bem úmido a região. E essa linha vermelha é o clima. Você percebe que há uma variação de clima entre 25, 26 e 27 graus. Lembrando que a variação sempre para cima, nunca para baixo. Isso é uma característica muito do clima equatorial. O clima equatorial ele é quente e úmido, tá? O que acontece? O que acaba sendo essa vegetação? Acaba surgindo, claro, a famosa floresta amazônica. Quais são as características que nós temos da floresta amazônica? Primeiro, ela é perene-foliada, ou perene-folha. O que é isso? A vegetação ela nunca perde as folhas. Professor, como assim? Quando você olha para cá, quando a gente vê, por exemplo, o bioma temperado, o bioma da floresta temperada, a gente percebe, tá vendo, que em determinadas épocas do ano, ela muda as cores. Reparem nessa foto. Ela perde as folhas durante o período do ano, que é o inverno, ela começa a perder no outono e finaliza no inverno. Porém, na Amazônia você não tem perda de folha. Então, por isso nós chamamos ela de perene foliada. O que é perene foliada? Ela é sempre verde, você não vai ver ela perdendo folha. Mas, professor, eu vejo as folhas caindo das árvores. Cara, aquelas folhas caindo das árvores pode ser uma chuva, um vento forte, ou as árvores trocando as folhas, mas não significa que ela vai perder toda, como, por exemplo, você pode ver aqui nessa imagem. Isso, de forma alguma, ela vai acontecer, certo? Uma característica é latifoliada. O que é uma latifoliada? A latifoliada é justamente a folha com a planta com as folhas largas, aquelas folhas grandes. Tem muito também no nosso bioma tropical. Você vai sempre ver as folhas grandes, enormes. Isso nós chamamos de
latifoliada. Heterogênea, o que é heterogênea? É diferente. Por exemplo, quando você olha o bioma da taiga, reparem bem que no bioma da taiga, você vê as árvores todas iguais. Estão reparando? As árvores completamente iguais. Nós chamamos isso de vegetação homogênea, que é quando você olha e são todas iguais. Na floresta amazônica, ou domínio amazônico, você olha e ela é completamente diferente uma da outra. Por isso, uma vegetação heterogênea. Uma outra, a umbrófila. O que é umbrófila? Como chove muito, a planta ela tem que ser adaptada a essa quantidade de chuva. Consequentemente, as árvores que moram na Amazônia são árvores que necessitam de uma quantidade maior de água. Sem essa quantidade de água, elas morrem. E uma dência, né? Como assim dência, professor? É bem simples. Você chega aqui e bota floresta amazônica e vocês veem uma foto aérea, por exemplo, vocês conseguem perceber que vocês não enxergam o chão. Não conseguem enxergar o chão, porque é uma floresta grande, é uma floresta densa. Por exemplo, se você coloca a caatinga, só para vocês terem uma ideia, vocês percebem que já a caatinga, ó, você consegue ver o solo, as plantas elas são longe uma da outra, isso é uma característica típica da caatinga. Já aqui, não. Agora, uma característica principal, que é uma pegadinha que praticamente todo mundo erra, é achar que o solo amazônico é um solo rico em nutrientes. Não, não é. O solo amazônico ele é muito pobre em minerais, ele é muito fraco em minerais. Então, professor, mas como é que a floresta amazônica se sustenta naquele solo? A famosa matéria orgânica. Ou seja, a própria floresta, ela se sustenta. O que é matéria orgânica? Quando vocês chegam aqui e colocam matéria orgânica no solo, por exemplo, é essa camada aqui, ó. Essa camada de matéria orgânica. É esse solo. Isso daqui é o grande nutriente que você tem no solo amazônico. Estão vendo? Isso aqui é altamente rico em nutrientes. E o que faz com que isso fique dessa forma? A decomposição de matéria orgânica. Ou seja, uma árvore quando morre, um animal quando morre, uma folha quando cai, eles são decompostos por matéria orgânica, por bactérias e outros organismos. E essa matéria orgânica vai para o solo, fazendo com que a floresta se mantenha bonita daquele jeito. Se você retira essa matéria orgânica, a floresta ela vai demorar para crescer, certo? O relevo, basicamente planaltos baixos, porém, quando você chegar lá no norte, próximo às Guianas, você vai ter os planaltos mais elevados. Um exemplo disso são os planaltos da Guiana, que nós vamos ter o Pico da Neblina, que é o pico mais alto do Brasil.